Olá pessoal, aqui é o João Vitor, o Químico de Ferro, e hoje nós vamos para a nossa aula de número 96 da série Enem por Questões, com aulas todos os dias até o Enem 2020. Hoje eu trouxe aqui uma questão de trigonometria do Enem de 2017, que exige que a gente conheça basicamente alguns valores da função seno. Então, se a gente conhece alguns valores aqui de seno do ciclo trigonométrico ou a função trigonométrica de seno, lembrar do gráfico dela, e também aqueles valores de seno dos ângulos notáveis, nessa tabelinha aqui, né, de seno e cosseno, de 30, 45 e 60, a gente consegue resolver essa questão. Então, vamos dar uma revisada aqui na teoria. Então, o seno é uma função trigonométrica que relaciona o tamanho de um ângulo, aqui do ciclo trigonométrico, um ângulo x qualquer, com o lado oposto que esse ângulo forma. Encontrar o seno de x é a mesma coisa que encontrar o tamanho desse prolongamento aqui, ó, no eixo do seno. A função seno, né, se a gente pegar esse x e variar ele aqui ao longo do ciclo trigonométrico, pegar ele partindo do zero e ir girando o meu ângulo aqui, aumentando o meu ângulo x, a gente vai obtendo diferentes valores para o seno. Nesse ponto aqui, ó, ele vale o seu valor máximo, que é 1, que o ciclo trigonométrico é um círculo de raio 1, e ele varia. De 1 ele vai para 0 de novo, de 0 ele vai para menos 1, volta para o 0, na segunda volta ele volta a crescer e chegar no 1 novamente, e assim vai. Se a gente desenhar a função seno aqui num plano cartesiano, ela vai ter essa forma aqui, ó. Ela é uma função periódica que fica sempre variando entre o seu valor máximo, que é 1, e o seu valor mínimo, que é o menos 1, como a gente já viu no ciclo trigonométrico ali. Além disso, é interessante também a gente conhecer alguns valores de ângulos notáveis, valores de seno e cosseno de ângulos notáveis aqui, ó. Essa tabelinha me dá os valores de seno e cosseno de 30, 45 e 60 graus. E para preencher ela, a gente basicamente tem que fazer as seguintes frações, ó. Completar com 1, 2, 3, 3, 2, 1, colocar tudo no denominador 2 e colocar uma raiz em todo mundo, sendo que no 1 não precisa porque a raiz de 1 é 1 mesmo. Então aqui eu tenho os valores de seno e cosseno de 30, 45 e 60, que são ângulos notáveis e a gente precisa saber montar essa tabelinha aqui. Sabendo disso e conhecendo a função seno, a gente consegue resolver essa questão do Enem de 2017. Então eu vou dar uma lida nela agora para a gente resolver. Raios de luz solar estão atingindo a superfície de um lago, formando um ângulo X com a sua superfície, conforme indica a figura. Em determinadas condições, pode-se supor que a intensidade luminosa desses raios na superfície do lago seja dada aproximadamente por I de intensidade em função de x é igual a k vezes o seno de x. Sendo k uma constante, e supondo-se que x está entre 0 e 90 graus. Quando x é igual a 30, a intensidade luminosa se reduz a qual percentual do seu valor máximo? Então, vamos pensar nessa intensidade aqui, ó. Ela é dada por essa função, k, que é uma constante, não vai fazer diferença para a gente, de seno de x, sendo x o ângulo entre o raio luminoso aqui e a superfície do lago. Esse é o ângulo x. Ele me disse também que esse ângulo x ele varia entre 0 e 90. Ou seja, a gente está olhando para o primeiro quadrante aqui, ó, do ciclo trigonométrico, de 0 graus a 90 graus, que corresponde ao ângulo reto aqui, quando o x tem 1/4 de volta. Então, supondo que isso aqui é 1/4 do ciclo trigonométrico, a gente está variando, então, esse x nesse espaço, de 0 a 90 graus.
E aí, ele está perguntando o seguinte, quando o x é igual a 30, ou seja, se eu trocar o x aqui por 30 graus, essa intensidade luminosa se reduz a qual percentual do seu valor máximo? Primeiro, a gente pode fazer o quê? Calcular o I de 30, né? Calcular a intensidade quando o x é igual a 30. Então, é basicamente trocar o x por 30 aqui. Qual que é a intensidade quando o x é igual a 30? Ela vai ser dada por K vezes o seno de 30 graus. Só que o seno de 30 graus a gente sabe, pela tabelinha, o seno de 30 é igual a meio. Então, eu posso trocar seno de 30 por 1 meio, e aí a gente vai encontrar que a intensidade, quando o x é 30, é de K vezes 1 meio, que é K sobre 2, metade de K. K dividido por 2. Beleza, essa aqui é minha intensidade quando o I, quando o x, o ângulo entre as duas coisas, é de 30 graus. Só que eu quero saber qual que é a redução desse valor da intensidade em relação ao seu valor máximo. Eu quero saber quantos por cento a intensidade diminuiu do valor máximo em relação ao 30 graus. Então, eu tenho que saber qual que é esse valor máximo para determinar qual que é o percentual. E aí a gente tem que pensar no seguinte, quando que essa intensidade aqui é uma intensidade máxima? Quando que vai ser a intensidade máxima? Vamos pensar, o seno é uma função periódica, como a gente já viu, que varia entre 1 e menos 1. Então, o valor máximo de seno acontece aqui, ó, nesse ponto aqui, em que a função seno vale 1 e esse ângulo x aqui é o ângulo de 90 graus, ou o ângulo de π sobre 2, se você preferir, que corresponde a esse ponto aqui do plano cartesiano, ó, ao 90 graus. Nesse lugar, o seno tem o seu valor máximo, que é todo esse prolongamento aqui, que é 1. 1 é o valor máximo do seno. Então, a intensidade máxima ocorre quando o ângulo x é igual a 90 graus. Que aí eu vou ter K vezes o seno de 90. Quem é o seno de 90? Como a gente já viu, é o seno máximo, vale 1. Então, eu tenho a intensidade máxima é K vezes 1, que é K. Aqui eu tenho a intensidade máxima. O que acontece, ó, quando a luz do Sol está perpendicular à superfície do lago, quando o Sol vai estar aqui em cima. Logicamente, essa é a intensidade máxima, porque a luz penetra linearmente no lago. E aí, a gente tem a intensidade quando é 30, a gente tem a intensidade máxima, agora é só descobrir qual que é essa redução percentual. Então, a pergunta é, quando o x é igual a 30, a intensidade luminosa se reduz a qual percentual do seu valor máximo? Então, a gente sabe que o valor máximo é K. Basicamente, o que a gente quer descobrir é quantos por cento o K sobre 2 é do K. Para fazer isso, a gente pode pensar numa regra de 3, por exemplo. Se meu K é o meu total, é o meu máximo, é meu 100%, quantos por cento dele é o K sobre 2? X por cento. Temos essa regra de 3. Multiplicando ela cruzada, a gente vai encontrar que xk é igual a 100 vezes K sobre 2. Eu posso passar o K para o outro lado dividindo, né? Eu tenho o K multiplicando dos dois lados aqui. Eu posso simplesmente simplificar ele, ou passar ele dividindo e do outro lado dividir pelo K, e de qualquer forma ele vai cortar. Então, o meu x vai ser 100 dividido por 2, que é 50%. Então, minha intensidade luminosa se reduz a 50% do seu valor máximo, é metade. Tá, beleza? Uma outra forma de você calcular essa porcentagem aqui, quantos por cento o K sobre 2 é de K, é você dividir um pelo outro. É pegar o K sobre 2 e dividir por K. Sempre que você quiser calcular uma porcentagem, você pode fazer dessa forma também. Dividir o número de interesse pelo total. E aí,
Nessa divisão aqui de fração, você conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Aqui eu posso simplificar o k, porque está tudo multiplicando. Isso daqui vai dar igual a 1 meio, que é a mesma coisa dividindo 1 por 2, que 0,5, que corresponde, multiplicando por 100, a porcentagem de 50%. Então, a gente chega no mesmo resultado aqui. Ó. Então, tem essas duas formas de você calcular quantos por cento o k sobre 2 é do k. Ou dividir k sobre 2 por k, ou fazer uma regra de 3 mesmo. De qualquer forma, a gente chega no 50%. Beleza, pessoal? Então, essa é uma questão que exigiu o nosso conhecimento da função seno, tanto do seu máximo, né, de interpretar essa função e determinar onde que ela é máxima, quanto do seu valor em ângulos notáveis, que a gente normalmente usa lá na trigonometria no triângulo retângulo, mas aqui apareceu para a gente, então temos que saber essa tabelinha aqui de cabeça, certo? Bom, espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, espalhem para os seus amigos que também vão fazer a prova e a gente se vê amanhã aqui. Até mais e tchau, tchau!